Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Deus em Foco. E hoje, como não poderia ser diferente, eu trouxe duas convidadas. Hoje será em dose dupla. Hoje eu vou falar com a Patrícia Dias e com a Bruna Gotardo. Uma minha amiga, é missionária, e a outra psicóloga. Então eu espero que vocês gostem, fiquem por aí e se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Instagram. Não deixe de curtir e compartilhar. Quando Deus chama. Hoje nós vamos falar da jornada de uma missionária que deixou tudo para trás. E eu quero apresentar para vocês agora Patrícia Dias e uma amiga muito especial também, Bruna Gotardo, a nossa psicóloga de hoje, que vai estar dando um olhar clínico. Hoje nós começamos faremos algo diferente, algo especial para vocês, tá? Eu quero passar aqui agora para minha amiga Patrícia se apresentar. Pode se apresentar para o nosso público. Olá, não sei qual horário que vocês vão ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fui missionária em Goiás durante 2 anos. E nesse momento eu vim aqui convidada pela Carol para poder falar dessa missão que eu tive em Goiás. Aí eu vou falar para vocês, tá bom? E Bruninha, fique à vontade, se apresente. Olá, eu sou a Bruna Gotardo, sou psicóloga. Estou aqui pelo convite da Carol para ajudar nessa construção aqui desse papo, né? Esse papo de fé aqui com a Patrícia. Então vamos, Papá, como você disse pra gente, ou melhor, para mim, tudo começou em 2021. Eu gostaria de que você contasse como que surgiu esse convite, né? Como que foi quando você recebeu esse convite, esse chamado? Como que você se sentiu? Então, eu e meu esposo, a gente já estava orando há algum tempo para que a gente pudesse sair. A gente pensava mesmo em ir para Portugal. Na verdade, não era nem para o Brasil. Aí, nós ficamos sabendo que na nossa igreja precisava de pessoas para ir para missões em Goiás. Aí, nós nos disponibilizamos para poder ir. Em 2021, nós fomos para lá. Como eu falei para você, eu fui com a roupa do corpo. Literalmente, eu larguei Paracambi, larguei tudo para poder ir para lá. Foi eu, meu esposo e o meu filho de 16 anos. Nós pegamos, vendemos algumas coisas aqui, móveis, algumas coisas, e fomos embora. E a sensação, Papá, de você receber a notícia, aquele impacto, como que você se sentiu assim de primeira? Falar, eu vou para Goiás com a roupa do corpo. Como que você se sentiu? Então, eu me senti um pouco assustada. Mas na verdade era um sonho já do meu esposo. E eu falei para ele, onde ele fosse, eu iria com ele. E o meu filho de 16 anos teria que nos acompanhar por conta da idade e tudo mais, e dele eu sempre falei que eu não abriria a mão. Então ele também topou essa jornada, não foi fácil, e nós pegamos e fomos. Como você falou pra gente aqui, a fala que você usou, eu consigo te entender. Como era um sonho do seu esposo, você falou para ele que onde ele fosse, você iria atrás. Eu, de uma certa forma, também acho que isso faz parte da sua criação, porque eu vivi isso também na minha vida. E como que é para você, como que foi para você quando você chegou lá, de fato, como que foi você deixar sua família para seguir o seu esposo, né? Porque você tem que tomar uma decisão muito grande e pesada, né? Porque é difícil a gente largar os nossos pais, casa, né? Porque a gente constrói um sonho, né, Bruna? A gente constrói todo um patamar de pegar e, né? Como que foi para você, assim? Você foi de boa, foi tranquila? Eu sei que você foi seguindo ele e seguiria ele, mas para você, como que você se sentiu? Foi bem? Então, realmente, muitas pessoas até nem sabem que eu fui missionária durante 2 anos no estado de Goiás. Muitas pessoas vão ficar surpresas com essa entrevista. Isso você pode ter certeza. Mas eu fui mesmo de todo o coração. Eu estava disposta também a ir. Era um sonho dele. Era um sonho dele e você queria participar dessa experiência. Eu também queria participar dessa experiência. Eu não tive medo nenhum de ir. Meu único problema foi largar o meu filho mais velho, que já era casado, né? Graças a Deus. Mas eu sentia muita falta dele. A minha falta dele era diária. Os pais, a mãe, os irmãos também sentia falta, mas o meu filho para mim foi o que mais me pegou. Foi a fase mais difícil. E quando eu cheguei em Goiás, o que mais me deixou aflita, eu sabia que eu ia para uma casa missionária, eu sabia que chegando lá não era nada meu,
Mas quando você se bate de frente com isso, isso te espanta. Uhum. Nada lá era meu. O garfo não era meu, a colher não era minha, o copo não era meu, o prato não era meu, nada era meu. Então, realmente, outras pessoas estiveram ali, outras pessoas comeram ali, outras pessoas... Então, é um lugar que não é seu, mas você tem que se adaptar. Você precisa se adaptar, porque é o propósito que você se colocou a fazer. E volto a dizer, não só pelo meu esposo, meu coração também estava totalmente em paz em ir acompanhar ele nessa missão que a gente tinha para fazer nos estados de Goiás. Aí, o que mais me deu realmente, o que me causou assim uma aflição, ou às vezes um temor de chegar lá, foi por não ser nada meu. E graças a Deus que eu consegui levar lençol, algumas coisas na mala, porque conforme a cama não é sua, mas aí você coloca o teu lençol, o teu travesseiro, você já consegue. É normal isso, né, Bruna? É normal, né? Sim, é bem normal, né? Porque é muita mudança. Tá mudando de cidade, mudando de casa, mudando de estado. Então, assim, é tudo muito novo e a mente leva um tempo para se adaptar, para reconhecer aquele lugar diferente que ela está. E ela quer, sempre associar alguma coisa. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é o meu que eu deixei ali. Ontem eu estava com aquele garfo, hoje eu não estou mais com o garfo. A mente fica todo momento tentando associar. Papá, como que a sua família reagiu quando souberam que você estava indo, né? Como você disse, um sonho do seu esposo, mas algo que você queria e você ia com a sua família, né? Que não é errado, né? Quando a gente casa, a gente tem que seguir os nossos maridos, tem que seguir, né? A gente tem que fazer a nossa família mesmo. Como que a sua família reagiu? Foi difícil para eles? Foi bem difícil. Nós fizemos uma reunião entre minha família. Meu pai ficou muito baqueado. Meu pai foi o que sofreu muito. Minha mãe também sofreu, mas o meu pai ele sentiu demais a minha ida embora, porque eu morava no fundo da casa dele, sempre cuidei dele, com todo amor, com todo carinho. Tenho prazer até de falar isso. Para mim é muita honra honrar os meus pais enquanto estão vivos, porque eles me deram a vida. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Mas foi muito difícil para eles. E para o meu filho mais velho também. E depois disso ele teve um momento complicado, algumas coisas difíceis na cidade. Foi bem complicado a minha ida para lá. E essas pessoas que ficaram sentiram. Nós somos 5 irmãos, tem sobrinhas, tem uma família bem grande. Realmente foi bem doloroso para eles. E para mim também, porque não é fácil você, como a Bruna disse, você sair do seu estado, você sair da sua casa, do seu conforto, para você ir para outro canto. Eu vou aproveitar que a Bruna está aqui e vou fazer uma pergunta para ela. Essa pergunta é para mim. Esse gancho aqui é maravilhoso. Ô Bruna, o que você acha quando de fato a gente vem de uma criação, igual a minha criação foi meio que parecida com a da papá. Hoje é totalmente diferente. Antigamente os nossos pais nos criavam para a gente acompanhar o nosso marido. E nem sempre acompanhar o marido, nosso marido, estou falando no meu caso, tá? É o melhor caminho. O que você acha sobre isso? Tipo assim, você concorda? É o certo? Não é o certo? Porque hoje as pessoas falam assim, não é certo, você tem que ser independente. No meu caso, eu acompanhei e não dei certo, não foi legal para mim. No caso da Papá, ela acompanhou e deu certo. O que você acha sobre esse assunto? O que você tem para falar sobre isso? É complexo, porque vem de muita crença, muita construção do que seus pais aprenderam, do que eles passaram para vocês, é o que eles... Olha, você vai casar, que seja nova, você vai ficar em casa cuidando do marido. Então, assim, eles aprenderam isso. Hoje em dia que tem toda essa, né, revolução das mulheres, né, com direitos iguais, mulher empreendedora. Só que, assim, o que eu estou aprendendo no meu caminho, no meu processo, que por mais que a mulher tenha lutado por toda essa força, a mulher não quer isso. A mulher ela quer ficar dentro de casa. Ela quer ser bem cuidada pelo marido, ela quer que o marido provê a casa. Então, assim, eu estou desconstruindo isso. Porque é um fato, é o que cada família, que cada local ali que a gente está inserido passa pra gente. Não tem porque é certo, porque é errado. O que eu entendo também eu vou tentar. Eles pediram, ok, eu acredito no meu pai, na minha mãe, eles querem o melhor para mim. Só que a gente vai entendendo que aquele caminho é bom ou não pra gente no caminho. Aí é aquilo da gente conseguir ter consciência, opa, isso aqui não me cabe mais.
eu tenho que fazer outro caminho daqui para frente. Mas até então, é muita construção que tem dentro da mente. Do que onde que a gente convive, escola, amigos. É uma construção. Então, você não tem certo e errado. Tem o meio que a gente está inserido e aonde que, de alguma forma, a gente aprendeu aquilo. Aí eu aprendi que eu tinha que casar e cuidar do meu marido. Fui fazer isso porque foi assim que eu aprendi. Só que no caminho, morando ali com meu marido, eu descobri outra coisa. E nisso é aquela luta para vir desconstruindo isso e fazer um outro processo de autodescoberta, de saber o que eu quero, o que eu não quero, o que os meus pais colocaram dentro de mim, o que o ambiente me inseriu e onde sou eu e onde que eu sou o outro. Então, é normal. Eu posso hoje virar, se amanhã ou depois eu ter um novo relacionamento. Se ele me chamar para morar em outro lugar, eu posso falar para ele: não, prefiro ficar aqui. Vamos conversar, se acertar. Claro, para ter todo aquele jogo de cintura que não tem que ceder, mas eu posso me impor, ou falar que não vou. E isso a gente só descobre quando a gente está passando pelo processo. Eu vou morar junto. Não deu certo. Descobre no caminho o que é o certo e o que é errado para você, o que é o melhor ou não para você. E ter essa consciência e essa coragem para refazer o novo caminho. Papá, conta pra gente o seu maior desafio em Goiás. Então, um dos maiores desafios foi morar no bairro que eu mudei para lá. Eu já sabia, por ouvir falar, que era um bairro que não tinha muitas possibilidades. O nome era Vila do Socorro, realmente não tinha nada. Não tinha uma padaria, não tinha um mercado, não tinha nada. E fui com um jovem de 16 anos. Mas o meu filho sempre saiu muito bem. Um menino forte. Um menino forte. No segundo dia que nós estávamos lá, ele arrumou vários amigos. Saiu para a quadra para jogar bola. E sempre foi assim, muito para frente. No terceiro dia já tinha um monte de menino na minha casa. Ele fez muitas amizades. Era um local pequeno, o único local que eles se reuniram era numa quadra. Meu filho começou a ir nessa quadra para poder se reunir. Mas foi um desafio muito grande, porque nem escola para ele tinha. Então, nós fomos em outubro, aí ficamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, voltava às aulas. Então, nós necessitávamos que ele estudasse. Conseguimos alguns vagas numa outra escola, numa outra cidade. Mas o meu filho, ele é um pouco desligado. No primeiro dia de aula, ele perdeu o ônibus, voltando. E era 9 quilômetros para ir, 9 para voltar, sem luz, pela ciclovia, não tinha luz, não tinha nada. E foi um desespero para mim, porque meu esposo estava esperando ele na praça. Cadê esse menino? E nada dele vir. Eu pensei, imagina 365 dias, né? Como vai ser essa luta? Porque perder o ônibus não tinha opção, era só o ônibus da escola. E como é que fez para resgatar? Como é que vocês conseguiram resgatar ele? Então, e nós estávamos sentados, já desesperados, quase 11 horas da noite, vem um carro. Ele pediu uma carona, até a moça teve misericórdia dele, pediu uma carona lá e levou ele para nossa casa, porque nós estávamos já muito aflitos, sem telefone, porque ela não pega, só mesmo dentro de casa. Wi-Fi. Gente, que coisa boa, né? Desembolou, né? Desembolou. Imagina, poderia ser eu na minha infância e ia ficar sentada chorando. Todo domingo e toda quarta, pedalar 9 quilômetros. Para ir, 9 para voltar. E não é fácil. Nossa, não é brincadeira. Coisa. Não era brincadeira. Eu tenho vídeos, eu tenho postagens à noite. E como você falou, sem luz, né? Sem luz, sem nada. Lanterninha de bicicleta, que nós conseguimos comprar 3 bicicletas lá. Porque, como eu te disse, a casa era missionária e se eu mudasse para outra cidade, foi do jeito que eu fui. Um fogão com uma geladeira e com a minha cama, só. Meu filho dormia no chão. Eu não tinha nada. A casa dava eco. Literalmente, eu não tinha nada. Por amor à obra, né? Por amor à obra de Deus. Por amor à obra. Isso é muito bonito. As pessoas costumam dizer que ser missionário é fácil. O missionário que sai, né? Eu acredito que sim. A missão, todos nós temos um pouco de missão. Porque missão é você estar aqui. Eu posso estar falando do amor de Deus aqui com a minha amiga do lado. Eu já estou fazendo missão para ela. E tem o trabalho missionário, que é você sair daqui, né? E você passa muitas coisas, né? E é bem difícil. Você tem que estar ali para poder fazer por amor à obra mesmo. Nem todos estão dispostos a fazer isso, né? Largar sua casa, né? Largar suas coisas. Até porque não é fácil. Você tem algum testemunho de alguém que te marcou nesse tempo que vocês foram para pastorear lá, né? Tem algum testemunho de alguém que te marcou, assim, que ficou no seu... Tenho vários, mas tem uma pessoa que me chamou muita atenção. Quando eu mudei para essa cidade, por volta de fevereiro ou março,
Nós ficamos alguns meses lá na Vila do Socorro, nós mudamos e começamos a fazer evangelismo na casa das pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu fui visitar, alguém disse para mim, essa pessoa precisa muito, vai lá. Nós fomos com o coração aberto, disposto a fazer a obra de Deus. Quando nós chegamos lá, batemos a palma no portão, entramos, ela estava arriada no chão, assim, a casa toda preta, totalmente preta. Ela cozinhando no fogão de lenha que não tinha nem 50 centímetros, era isso. Deus. Ela estava lá arriada e, fomos muito bem recebidos. Aí conversamos com ela, que ela precisava, eu tenho 2 netos para cuidar e tal. Eu estou aqui fazendo esse pouco de arroz, mas eu não tenho mais nada. Literalmente mais nada. Aquilo me veio como uma flechada no meu coração. Porque eu mesmo, como missionária, não tinha muito o que fazer, não podia ajudar muito. Olhei e falei pro meu marido, não é brincadeira. E aquilo toca na gente, aquilo mexe com a gente. Dá vontade de você ir de casa em casa, mas cada casa que você entrar, você se deparar com uma situação dessa, e você também não tem tanto para você vive com básico, fica difícil. E nós saímos dali, fomos no mercado, fizemos uma compra para ela, porque não adianta fazer a obra de qualquer maneira, você tem que ir lá falar de Jesus, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus salva, mas você tem que prover. Porque senão, que Jesus é esse, né? Que ela vai pensar, poxa, mas vieram aqui, só fala, não me ajudarem em nada. Aí, e nisso, quando nós voltamos com os alimentos para eles, eu tive a noção que ela tinha algum problema mental. Eu falei, ela tem algum problema. Eu comecei a conversar com ela, se ela tinha algum benefício, se ela ganhava alguma coisa. Ela, não ganho nada. Eu falei, nada do governo, porque eu trabalhei muitos anos no CRAS da cidade, 15 anos aqui. E ela não sabia me explicar. Eu expliquei para ela, eu procuro o CRAS, procurei saber onde era, é ali do lado tal, expliquei lá onde era, na Badia de Goiás, e ela foi nesse CRAS. E com o tempo, ela foi no meu portão, ela voltou, praticamente nós ficamos amigas, não posso dizer, porque realmente era uma pessoa com problemas mentais, né? Mas sempre ajudando ela no que a gente podia. Aí ela foi me pedir a passagem para ir, e passou algum tempo, ela falou, você, pastora, e pastor, você pode, me chamava até de pastora, você pode me dar passagem para ir em Goiânia? Para fazer a minha perícia? Aí eu falei, a gente só está trabalhando, nós só temos Pix no momento. E o vizinho da frente, o seu baiano também, que é uma benção, eu dou o dinheiro para ela. Vou passar no banco, um idoso já, pego o dinheiro, volto e levo na casa dela. E amanhã ela vai fazer essa perícia. E ela foi, fez a perícia, e não deu, acho que 7 dias veio a resposta. Ela foi aposentada pelo LOAS. Só faltava realmente uma orientação para que essa pessoa, né, pudesse viver melhor, viver dignamente. E eu lembro que até um fogão que nós ganhamos eu que doei um fogão para ela, doamos um bujão de gás com muita luta, e ela ainda falou, preciso da botija e o gás, porque eu não tenho nenhum nem outro. Nós conseguimos também com muita luta, mas o Senhor nos honrou também nessa parte, sabe? Então, é um dos testemunhos mais fortes que eu tenho, foi ver ela daquela forma ali, e catando lenha. Sempre que eu estava no meu portão, ou passeando, ou tinha uma quadra perto de casa, eu dava umas caminhadas, ela pegando aquela lenha, aquilo me... Falei, meu Deus, tenha misericórdia. E com o tempo, que não demorou muito, foi só esclarecer a cabeça dela, e ela foi no CRAS e conseguiu fazer Conseguiu o benefício. Eu pegar o gancho de novo, que eu adoro pegar esse gancho, tô aproveitando super a companhia da Bruna aqui com a gente hoje. Ô Bruna, como que a falta de orientação na vida de uma pessoa atrapalha ela, né? Você vê como que mudou, né? Existe, né, um agir, o trabalhar de Deus na sua vida que te levou até essa pessoa, mas uma orientação mudou toda a vida dela. Então, para mim, a Patrícia falando, né, eu vejo muito do propósito dela, né? E se ela não se permitisse ir para a ação, não se permitisse se colocar à disposição daquela mulher, talvez ela ainda estaria lá, passando toda a dificuldade. Mesmo que ela tenha um conhecimento, se ela não se coloca para ajudar o outro na hora que tem a oportunidade ali, não faz sentido nenhum. Então, assim, como é um papo com fé, eu acredito que é usada, mas ter esse discernimento também de, opa, vou pegar a minha profissão, a minha experiência, a minha inteligência nessa parte aqui e vou ajudar essa pessoa com a minha missão de vida. E a pessoa queria também, né? Sim, é a ação das duas, porque ela também poderia ter escolhido, não tem como eu ir. Exatamente. Vou pedir a passagem, mas ela vai falar que não tem, eu não vou. Então, assim, ela
se dispôs a ela, não ficou só esperando que caísse lá para ela. Ah, você tem como ir lá para mim? Ela também se colocou na ação. Ela não ficou só reclamando do que ela estava passando. Ela se colocou para ir de encontro que ela queria naquele momento, que era o benefício. Então a gente precisa de ação. Papá, quando você chegou, de fato, lá na igreja, as pessoas te receberam bem? Porque a chegada de um missionário, alguém novo, né? Eu acredito que deve ter lugares que as pessoas não recebem bem, né? Eu não sei como que é, nunca fui, mas eu acredito que porque o dia a dia da gente, a gente não vai com a cara de todo mundo, não é certo, tá, gente? Não é certo, é preciso você amar o próximo como a ti mesmo. Porém, tem pessoas que a gente olha assim, que a gente precisa fazer um esforço para amar. Infelizmente existe isso, né? Somente tentando encontrar alguma semelhança com alguma coisa que você já tem na sua mente. Pois é, tá vendo? O erro é nosso mesmo, então. Não é erro. É somente tentando, opa, quem é essa pessoa diferente do meu círculo que eu não estou acostumado a ver aqui? Então não é nenhum gostar, é só um... É só adaptação. É só algo diferente que chegou na frente ali, da minha mente. A sua mente não está acostumada com aquela imagem. O que é isso? Ela vai dentro de tudo ali que ela tem na mente dela, procurar algo, opa, aparece com isso. Igual quando a gente olha nuvem no céu, a nossa mente vai tentar associar e parecer com alguma coisa. Vai achar uma forma. A nossa mente precisa procurar alguma coisa para fazer sentido para ela. Aquela nuvem ali não pode parecer com nada, ela tem que parecer com alguma coisa. Você tem que parecer com alguma coisa que eu já conheço. Ah, tá, Carol. Pra gente poder se sentir confortável. Para nossa mente, uhum. aquela imagem mesmo entrar. Tem coisas que você passa e você não vê. Vão ter coisas aqui que você, nossa, nem vi. Não fez sentido para sua mente. Então, coisas que a sua mente vai bater, opa, ela vem como se viesse um quebra-cabeça, procurando imagens que possam encaixar com aquela nova que você está recebendo. Então, pode ser que às vezes a gente fica meio reativo, opa, não, é só a mente que está adaptando aquela imagem nova que ela está recebendo. E como que foi, papá, assim, a sua chegada, com a sua mente criando todos esses embaraços? Então, quando nós chegamos lá, aí nós esperamos algum tempo, nos organizamos, na outra semana já fomos cultuar. Uhum. E, como eu disse, era um bairro muito isolado mesmo, A nossa igreja era no final, no fundo de tudo. E tinha muitas pessoas ou era com menos pessoas? Menos pessoas, pouquíssimas pessoas. Uhum. Eu achei até que no primeiro culto nós iríamos cultuar sozinho, eu, meu esposo e meu filho. Uhum. Mas um outro pastor que tinha ido antes da gente falou para algumas pessoas que nós iríamos e que o culto seria tal dia. Eu falei, pode ser, né? Vem, não vai, mas depois nosso processo seria visitar cada casa, como foi feito. Mas no primeiro culto, a gente precisava inaugurar a igreja. Compramos flores, limpamos, organizamos, estava muito desorganizado, muito tempo parado. Fizemos tudo perfeitinho para a glória de Deus. E estamos lá, já começamos a louvar, que eu mesmo louvava, orando, e quando a gente olha, se deparamos com 4 pessoas entrando pela porta. Então, isso para mim foi maravilhoso, e eu tenho contato com eles até hoje. Um Ademar, um Evanete, Daniel e o outro menino que foi com eles. Eu não me esqueço disso. Para mim já foi assim um mover de Deus maravilhoso. E ali o laço ficou. O nosso laço. E literalmente, até hoje, a gente manda mensagem pro outro. Foram nesse primeiro encontro, foi senhores e os netos dele. Então ficou assim uma coisa muito forte. Eu achei que cultaríamos sozinho com Deus na frente sempre. Mas ele nos recebeu de uma forma assim tremenda. Aí o ânimo veio, o gás veio. Não podemos abandonar. Dependente de quantos nós temos. Temos 3 aqui. Temos 4 aqui. Precisamos. E dali ficou um vínculo que até hoje nós temos esse vínculo. A forma que você falou aí me trouxe a minha lembrança. Quando eu estava em Mar de Espanha, eu era de uma igreja, de uma comunidade chamada Projeto Semear. E eu lembro do meu pastor, ele montou um ponto, tipo assim, tinha a igreja, tinha uns pontos de pregações. E eu consegui sentir o que você falou, assim, que a gente não pode abandonar. E eu estava com ele, era ele e a esposa dele, e eu e o meu ex-marido, na época. E nesse ponto, tipo assim, tinham poucas pessoas. E a gente ia.
A gente saía, era como sair de Espanha e ir para Bicas, era bem longinho. E a gente, cada pessoa diferente que chegava ali é um sentimento, é uma coisa assim, que você está lutando tanto por aquilo, é uma alma, você quer tanto uma alma para ganhar para Jesus, você chega lá, realmente tinha 3 pessoas, aí depois tinha 4, aí tinha 5, é uma sensação maravilhosa, veio na minha lembrança, algo que eu tinha até esquecido e veio aqui agora, eu fiquei até emocionada. Você acredita, hoje olhando para tudo que você passou, você acredita que foi um teste para sua fé passar por tudo isso? A sua chamada, você ir, você largar tudo para trás, levar seu filho, passar pelas coisas que você passou, isso foi um teste? Eu tenho total certeza disso. Que foi um teste e eu fui aprovada por Deus, porque eu tenho prazer em ajudar. Isso é coisa minha. Eu tenho prazer em ajudar as pessoas. E eu precisava passar essa experiência lá em Goiás. Talvez se não tivesse acontecido tantas coisas, eu estaria lá até hoje, porque o meu coração ainda é um pouco goiano. Meu coração ainda está um pouco lá. Mas Deus sabe de todas as coisas no momento certo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas realmente foi um teste, sabe? E graças a Deus, nós fizemos com excelência. O que nós pudemos fazer, nós fizemos. Nós realmente pedalávamos quarta e domingo. 9 quilômetros para ir, 9 para voltar. E não é brincadeira. Vocês estão vendo, com um corpo desse não é fácil. Mas era por amor a Cristo. Por amor às almas que estavam lá nos esperando. E eles não faltavam os cultos. E quando acabavam, nós pegávamos, levávamos os senhores para casa. Tenho tudo filmado, guardado. Não é para aparecer nada disso. É coisa minha mesmo, que eu vou carregar para minha vida inteira. Colocávamos nas portas da casa dele, ligávamos a nossa lanterna da bicicleta e já vamos com Deus. Até para a cidade, porque, como eu te disse, a cidade precisou fazer parte da nossa vida, porque eu tive um jovem também de 16 anos. Precisava estudar, precisava fazer curso, igual ele fez lá, conheceu muita gente, muitos amigos também na Cidade Nova, gente que a gente carrega até hoje, amizades mesmo. Ele liga de chamada de vídeo, os meninos ligam para ele era o carioca. Então, ele foi assim um divisor de águas na vida dele também. Teve campeonatos lá que antes não tinha, porque os meninos não tinham força. Ele foi lá, ele fez, eles ganharam. Foram coisas assim muito maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Aí depois, para poder suprir a nossa necessidade, a gente morava numa casa maior, lá o valor de aluguel não é absurdo, é um valor que dá para pagar. A igreja pagava um pouco, como a gente se propôs a ir para uma cidade, até então era só aquilo na casa missionária. E como nós nos propomos aí, a outra parte seria com a gente. E justo isso, porque o combinado não sai caro. E nós começamos a trabalhar na feirinha na cidade. Trabalhamos lá por muito tempo. Todas as sextas-feiras nós colocávamos a nossa barraca lá. Começamos com uma bolsa aqui, uma coisinha ali, depois eu investi em prata, que eu já trabalhava há muito tempo com prata, botei na feirinha da cidade, porque lá é um evento, a feira é um evento. Realmente as pessoas vão mesmo. Toda sexta-feira é o evento da cidade. Depois, com o tempo, nós conseguimos alugar uma lojinha bem pequena do lado, próximo ali no centro da cidade. Uma lojinha pequena ali, e nós ficamos ali, que foi o nosso sustento. Ali nós fomos conseguindo ganhar a vida, ali nós fomos conseguindo ir vencendo, dias após dias, e com toda certeza, Deus nos honrou muito naquele lugar. Nos honrou demais. Eu ia te fazer a pergunta se isso tudo te conectou mais com Deus, mas pela sua resposta, com certeza, muito né? mais, muito mais. Deus se fez presente em todo o momento, em todo o tempo. Não deixava faltar nada. Mesmo com poucos recursos, mesmo, como eu te disse, a casa era vazia, ela dava eco, literalmente. Nós não tínhamos nada. E não nos fazia falta. Engraçado é que como pouco com Deus é muito, né? Eu tenho aprendido isso na minha vida agora, né? Tem 6 meses que eu retornei ao Paracambi. E de fato, isso Deus tem se revelado para mim dessa forma. Porque às vezes a gente almeja ter tantas coisas. Eu fui uma pessoa assim, eu queria ter tantas coisas materiais. E eu, por um momento da minha vida, eu realizei algumas coisas, mas eu não tinha paz. E aproveitando isso que você falou, como que o pouco com Deus? Porque às vezes o pouco com Deus é o quê? É você ter o básico, né? Porque Deus não está na grandeza. Claro, você é filho de Deus, né? Ele te promete uma terra que próspera, uma vida próspera. Deus tem condição de te dar isso tudo. Porém, você não pode viver atrás dessas coisas, tá, gente? Falando para mim, para minha vida, tirando de experiência para minha vida. Eu fui uma pessoa que eu vivi por um tempo correndo atrás dessas coisas. Hoje eu tiro para mim que é melhor um pouco com Deus e paz do que um muito sem Deus e vivendo no inferno.
né? E Deus supre mesmo as suas necessidades, é incrível. E a paz, essa paz que excede todo entendimento, lá em Goiás é uma paz, literalmente uma coisa do Senhor mesmo. Eram coisas assim abençoadas. O Senhor provia, o Senhor e provia de novo, e provia, assim ia. E assim as coisas de Deus iam acontecendo nas nossas vidas. E realmente, não precisa de muito. Não é pecado você querer ter um carro bom, uma casa boa, uma vida estável. Não é pecado de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente tem que querer sim. Mas realmente, se você colocar algumas coisas na frente de Deus, não vai fluir. Então a gente vivia numa casa, nossa casa tinha 3 quartos, nessa que nós mudamos. 3 quartos. Somente um ocupado e um com colchão no chão, um sofá, um fogão e uma geladeira. Literalmente isso, gente. Não tinha nada. Até as coisas para poder comprar, para levar para casa, que eu digo, 3 panelinhas, 3 garfos, que era o que a gente precisava, 3 pratos. Foi uma amiga minha de Goiânia que me doou isso. Ela não me doou, ela falou, amiga, eu tenho muita coisa, mas eu não vou te doar nada. A Jane, que é uma mulher maravilhosa, não vou te doar nada que eu tenho, eu vou te dar um valor, você vai lá e compra. E realmente eu comprei o básico para viver numa casa. E em nenhum momento nada me fez falta. É incrível. Em nenhum momento. Era o básico dos básicos e estava tudo certo. É aquilo que a papai falou, não é pecado, gente. Se Deus quiser olhar para mim hoje, me dar o melhor desta terra, é claro que eu vou usufruir disso. Quem tem o melhor para viver é abençoado por Deus da mesma forma. Mas para quem ainda não tem, para quem ainda está correndo, está conquistando, não se sinta menor. Né? Aprenda a agradecer a Deus o pouco que você tem, que quanto mais grato você for, as coisas vão fluir. Isso é a lição de vida que eu tiro para a minha vida hoje. Eu queria aproveitar esse momento, esse espaço para deixar. Se você ainda não conquistou, não realizou o seu sonho, não desanime, não murmure, continue seguindo, que na hora certa você vai conquistar. E não é porque você não tem que Deus não está te abençoando, o fato de você respirar, né, papai, né, Bruna? Você acordou hoje mexendo sua mãozinha, escutando, vendo, cara, isso já é bênção demais, né? Seja grato. Quanto mais grato, mais coisas boas virão. Papai, o que você diria para alguém que tem esse chamado, que recebeu esse chamado e está com medo, e tem medo? Eu diria para orar. Orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. Ora ao Senhor, pede a Deus. E se você for para um lugar desse, independente de qualquer coisa, ver quem vai com você, não família. Eu estou dizendo quem são os suportes por trás de você, porque você precisa. Às vezes você, missionário, não tem como ficar trabalhando, porque senão a missão dele vai ficar incompleta. Eu poderia chegar lá e ter sido CLT, mas eu não faria exemplo do que eu fui para fazer. Seria corrido, seria de qualquer maneira, seria na correria louca. Então eu fui para ser missionária, então eu quis honrar isso. Por isso que eu quis abrir uma loja para poder ter o meu sustento e fazer o meu horário. Mas que as pessoas também não tenham medo, porque o Senhor revela. Ele revela o oculto, ele revela o escondido. Se tiver que ir, vá. Vá com coração, vá com paz, vá com tranquilidade, mas sempre pensa, quem é o meu suporte? Primeiramente Deus, o nosso Todo-Poderoso, porque ele não nos deixa faltar nada. Mas está indo por qual igreja? Tem algum propósito? Ir por ir também não adianta. Ir por ir também não adianta. Como eu disse, eu nem queria ter voltado, por mim eu continuaria sendo missionária, mas com as consequências da vida, com as coisas que acontecem no dia a dia, fez com que eu retornasse para Paracambi. Mas quem tivesse chamado, vá, ore primeiro, peça direção ao Senhor, que o Senhor direciona e não deixe de ir, porque tem muitas almas sedentas, muitas pessoas que precisam. E na sua estadia em Paracambi agora, papá, você tem algum projeto, algo que você tem vontade de fazer e ainda você não tirou lá do papelzinho, lá daquele caderninho? Que eu sei que todas nós temos um caderninho, né? Geralmente Deus fala muito, né? Com quem está disposto a ouvir. E eu, pelo menos, às vezes, quando eu escuto algo de Deus, que eu sei que não vai se cumprir naquele momento, eu tenho a tendência a escrever para não esquecer. Você tem alguma coisa, você não precisa revelar, né? Porque é algo que Deus te deu, mas tem algo, a gente pode esperar que é algo que você vai fazer que futuramente para lidar com pessoas, porque missionário é para pessoas, né? Se você tem esse chamado, existe algo que Deus vai fazer, não acabou, não findou em Goiás. Eu tenho sim projetos, eu tenho planos,
E eu creio que eu vou conseguir fazer. Como você disse, não preciso revelar, né? Não preciso revelar, é. mas eu tenho sim, eu tenho certeza, eu tenho orado, eu tenho pedido, e não só orado e pedido, eu tenho feito a minha parte também. Tenho estudado, eu tenho me aprofundado nas coisas que eu quero para poder fazer as coisas grandes. E como é Deus em foco, Deus realmente está no foco. Amém. E eu com certeza creio que eu vou conseguir fazer. E vão vir coisas boas por aí. Em breve. Eu quero estar aqui para saber disso tudo. Papá, e sobre a sua volta? Como que foi a sua volta? Por que você decidiu voltar? Então, a minha volta, eu realmente não tinha motivos para voltar para Paracambi. Não tinha motivos para voltar. Mas nesse decorrer, o meu sogro ficou muito ruim. Muito ruim. Ele já estava com uma doença, ele ficou muito ruim. E ele veio a falecer. No falecimento deles, nós viajamos 28 horas de carro. O único jeito da gente chegar no velório dele era carro. Nós conseguimos alugar um carro lá em Goiânia e nós viemos. Foi muito sofrido. Foi o tempo de chegar, fechar o caixão e ir embora. Meu filho mais novo sentiu muito, sofreu demais. Sofre até hoje, mas Deus também está no controle. E nesse período, a minha nora engravidou, lá em Goiás. Nos deu a notícia e engravidou. E ela não se adaptou muito lá. Eles foram morar com a gente, os dois, o meu filho e a minha nora, durante um tempo. Aí a minha alegria foi completa, né? Felicidade veio total, família inteira reunida. Mas depois de um tempo ela não se adaptou muito ao local e veio revelar que estava grávida do Arthur. Fizemos a revelação lá, foi tudo maravilhoso, uma benção, mas ela queria retornar para Paracambi para ter ele aqui. Eu não tive força para poder ficar na cidade. Foi complicado para mim, a falta que eu já sentia do João, e depois saber que o Arthur ia nascer, eu não ia participar, aquilo mexeu um pouco comigo, então foi um dos meus motivos para voltar. Mas o Senhor sabia além, ele enxergava além. Resolvemos voltar, comprei minha passagem, pagamos a mudança para poder voltar para Paracambi, porque até então os móveis dele, depois de um tempo, foram para lá, móveis dele, do casamento do meu filho, eu realmente continuava sem nada, mas os móveis dele foram tal, e eles foram juntos. E nós resolvemos voltar. Foi difícil a volta, fomos morar com a minha sogra, uma pessoa maravilhosa também, e como meu sogro veio a falecer, nós nos propomos a cuidar dela também. E nesse período, a minha nora teve a gravidez, em 34 semanas a bolsa dela se rompeu. E Deus sabia que ela ia precisar da gente, eu sabia que o meu filho ia precisar da gente. Naquela noite que a bolsa dela se rompeu, eu me lembro que eles chegaram no meu portão, muito desesperado. Mãe, a bolsa da Bia se rompeu. Eu falei, cadê ela, menino? Ela tá aqui. Eu falei, meu Deus, como ela tá aqui, menino? Ela ainda estava no carro, me esperando para poder ir com eles. Fomos para lá, eles não aceitaram ela foi para Mariana Bulhões. E dali começou mais uma luta na nossa vida. O Arthur veio a ficar internado da UTI. Primeiro foram 8 dias internado, veio para casa, o Arthur ficou uns 4 a 5 dias em casa, voltou, foram mais 20 e poucos dias internado. Bem debilitado mesmo, cabeça raspada e com as coisas na cabeça, agulhas, foi incubadora, foi bem difícil, foi muito difícil. O Senhor já sabia que a gente precisaria estar aqui nesse momento. Já preparou tudo e trouxe antes. Exatamente, Deus preparou tudo. E nós, quando o Arthur não nascia, ela estava com uma infecção urinária, o Arthur não nascia de jeito nenhum. Nós passamos aquela noite inteira lá no hospital, o dia inteiro lá com ele, no caso com meu filho, porque ele subia e descia, muito desesperado por ver a esposa na situação que estava. Não tinha como a gente tirar a Bia dali. Não por ela, a gente tinha dinheiro para pagar uma cesárea, a gente se virava, a gente daria um jeito, mas não teríamos dinheiro para pagar uma UTI, caso do jeito que o Arthur iria nascer. Nós pesquisamos na época, era 5.000 a diária, mais barata. Nós não tínhamos essa condição. E ali ela ficou, e o Arthur nasceu, e eu volto a dizer, e Deus sabia de tudo, que a gente precisava voltar para Paracambi, que a gente precisava dar esse apoio para eles, que a gente precisava passar pelo que a gente passou. E graças a Deus o Arthur hoje está bem. Vai completar 2 anos Lindo. Esse mês. 2 aninhos. Que Deus abençoe. E gente, para terminar, um bate-volta para você agora, papá, rápido. Se você pudesse falar alguma coisa para Patrícia de antes, o que você falaria? Continue sendo essa guerreira, continue crescendo, continue prosperando em todas as áreas da nossa vida. Como a gente disse, não é só financeiramente, em todas as áreas. Eu mudei muito, hoje em dia eu sou outra pessoa,
consigo trabalhar melhor a minha vida, o meu interior. Eu aprendi muito. Hoje em dia, literalmente, eu sou outra pessoa. Tem algo que você sente falta da sua vida anterior? Não tenho, porque foi muito crescimento, foi muito aprendizado, muito amadurecimento. Se você pudesse conversar hoje com a versão de si mesma, no dia que você tomou a decisão, o que você diria para você mesmo? O que você diria para aquela Patrícia lá atrás? Eu continuaria dizendo, vai em frente, guerreira, vai em frente. E para as mulheres que estão assistindo você hoje, papá, como a gente estava conversando, né, sobre seguir marido, seguir o sonho do marido, como a Bruna falou também, que não existe certo e errado, né? É um processo, você vai se conhecendo e vendo o que é bom para você e o que é ruim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de uma mulher de Deus, uma mulher que com certeza já passou por muitas coisas, muitos julgamentos, muitas pedradas, né? Já teve dias com certeza que você teve que pegar a sua dor, guardar no seu bolso e olhar as dores dos outros, né? Eu sou prova disso, eu tenho aprendido isso, que nem tudo é sobre nós, né? Tem dias que a gente tem que guardar e ir. Queria que você deixasse uma mensagem para finalizar sobre isso tudo que você passou, sobre o que você se tornou, algo que encorajasse, né? Porque tanta gente carente que eu falo, carente de algo maior, né? As pessoas têm conquistado muitas coisas e estando vazias, a Bruna está aqui, tem mais propriedade para falar disso do que eu, né? Por isso que a gente trouxe essa mulher maravilhosa que eu amo. São duas amigas que Deus me deu na minha volta agora para Paracambi, que eu pretendo levar para sempre. Pessoas que edificam têm que estar do seu lado, né? E são pessoas que estão... A Bruna é uma pessoa que me afronta o tempo todo, né? A Bruna está sempre me trazendo para a realidade, né? Eu costumo falar com ela que parece que eu estou sempre nua perto dela, porque não consigo olhar nos olhos dela, não consigo mentir, né? Você está conversando com ela e eu sou muito transparente quando eu converso com ela. E você é uma pessoa que naquela imersão que a gente foi, a gente dividiu a cama, papá. Foi maravilhoso, foi sofá, e foi assim, foi maravilhoso. Eu me senti muito à vontade, porque é preciso ter uma conexão. Como que, assim, gente, eu vou falar uma coisa aqui muito louca, mas a Bruna está aqui, ela também é uma competente da psicologia, geralmente entende o lado do outro e viaja também, mas para você dormir ao lado de uma pessoa, você tem que ter uma conexão com ela. Então você me passou algo muito bom, foi desde o início de conversando, você me passou um carinho, uma vontade de ouvir, que é o que falta hoje, né? As pessoas conversam, falam, mas a te escutar de fato é muito difícil. E eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem. Então, eu peço para que as mulheres sejam encorajadas sempre. E eu costumo ouvir muito: maridos, ouçam as suas esposas. Mas nós também podemos reverter isso aí. Esposa, ouçam os seus maridos. Meu marido foi um homem muito sábio nessa época. Porque quando nós fomos, ele deu a iniciativa, ele realmente queria muito. E talvez se eu dissesse que não, ele não iria. Mas realmente foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Foi uma coisa muito boa, foi aprendizado vasto. Coisa que sempre que eu falo, não sei, podem ver, de vez em quando, mas vai em Goiás, mas vai em Goiás. Não que eu tenha, podia ter ficado lá. Não, mas se eu tiver que voltar, eu volto com toda a honra, sem nenhum problema. Se eu tiver que terminar alguma coisa que ficou para lá, e que essas mulheres também possam pensar dessa forma. Porque nós somos a governanta da casa, realmente nós somos a governanta, mas os nossos maridos são o provedor. E a gente não adianta ficar, não é isso e ponto. Não tem muita conversa. Realmente, como a Bruna disse, nós que tentamos ir para lá e fazer. Às vezes a gente está cansada, a gente só queria mesmo. Quem foi aquela que foi lá, que tirou, que se despiu, que fez aquela coisa toda para a gente ter que passar por isso tudo? Meu Deus, quem é essa mulher abençoada? Né? Mas a gente realmente só queria, às vezes, isso, ficar. Tem gente que tem outro patamar, mulheres de todas as formas, mas às vezes a gente só queria ficar quietinho, meu marido provendo e eu governando. Seria tão bom
tão maravilhoso, mas às vezes a nossa realidade não é essa. Mas que as mulheres possam sim ouvir os seus esposos, que elas possam sim estar junto num só propósito, numa só oração. Eu e meu esposo, a gente ora junto há não sei quantos anos. Eu oro um dia, ele ora outro. Eu oro um dia, ele ora outro. 40 dias, Marcelo, acabou o propósito, não deu certo, ainda não aconteceu, mais 40, mais 40. Isso virou um hábito dentro da nossa casa. Todos os dias nós temos propósito. Isso é anos, muitos anos. Isso é muito bom. Tem dia que eu tô cansada, que eu tô... Patrícia, morar. Marcelo, não tem como passar. São coisas que a gente precisa, entendeu? Então, que seja mesmo uma conexão marido e mulher. Nós estamos aqui falando aqui sobre fé, nós estamos falando sobre missão. Então, que seja mesmo que um dê ânimo para o outro, um dê força para o outro. Eu tenho a Bruna, eu tenho a Carol, eu tenho outras amigas de longas datas, mas é quem está ali todo dia comigo é ele. Meu filho, um já foi embora, já casou, o outro não vai demorar, tem 18 anos, mas vai criar asas. Eu aprendi com Bruna, porque Bruna é maravilhosa. Vai criar asas e voar, e eu e ele, nós que vamos ficar, eu e meu esposo. Então, ouçam o seu esposo assim, ouçam, e tentam conversar, tenham um diálogo. Isso não tá legal, isso aqui não tá, e para ver se as coisas se encaixam. E no fim se encaixa. E eu costumo dizer, se não se encaixou é porque não chegou o fim. Então continue com a fé de cada um. Eu sou super a favor, acho que cada um tem que ter o seu lugar. Eu vivi por muito tempo tentando tomar o lugar do meu marido. E hoje a gente não tá junto, né? E foi assim, e normal, tudo bem, não me arrependo, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Mas hoje eu aprendi que cada um precisa ter o seu lugar. Né? É legal a mulher poder fazer tudo? É legal. Mas hoje a minha cabeça é de verdade. Eu quero só ser a mulher, né? Fazer o que eu tiver que fazer, ele vai fazer o que tiver que fazer. Não preciso tomar espaço de ninguém, não preciso ser mais que ele. E é isso. E eu não posso deixar de pedir a Bruna, né? Para poder deixar a palavra final aqui para a gente, todo esse podcast daqui. O que você quer passar para essas mulheres? Ô, Bruna, essa palavra aí que a gente tanto espera, que a gente fica assim, só esperando você falar. Verdade. Muita verdade. Eu quero passar, né, para as mulheres hoje com esse relato, né, com a vida e história da Patrícia, que sim, nós, né, com a história também da Carol, também já me coloquei nesse lugar de ser a guerreira, de eu aprendi, assim, em ver mãe, em ver as outras mulheres buscando por esse espaço, que é assim, ok, nós precisamos sim ter os nossos direitos, é o direito de votar, muitos direitos, mas dentro de tudo isso que a gente quer, tem uma linhazinha bem tênue para ter um equilíbrio aonde a mulher não precisa fazer tanta força, porque quem tem mais força é o homem. Então, assim, deixa o homem fazer a força, escutar também o homem. Então, assim, escutar a outra pessoa que está do seu lado. Não é só a gente estar certa, não é só o nosso certo, não é só o nosso correto. É se observar, opa, eu estou dando voz ao outro ou eu só estou impondo algo que eu acredito que é o correto. Então, assim, ter essa percepção de aonde que você está invadindo o espaço do outro, aonde que não está, aonde que, opa, sim, eu posso fazer o que você quer e vai dar certo. E isso que a Patrícia falou, né, do casal junto ali no mesmo propósito, na mesma missão, juntos, um dando força para o outro, um ali, isso é maravilhoso. Vão longe, é um casal que vai longe, que vai, Deus vai cumprir, sim, todos os propósitos. Isso que ela está aqui hoje, que ela voltou, né, não foi à toa, teve que vir. E nisso eu vejo muito, Patrícia, que você está da mesma forma que você estava lá, você só não está percebendo. Você está buscando, você está orando, você está estudando, você está sendo preparada para algo muito maior mesmo. É isso que eu quero deixar para as mulheres. Tentem não ser tão guerreiras. Deixa essa armadura para o homem. Vamos ser mais leves. Essa mulher maravilhosa. Sabe aí, Pia? Meu Deus, gente, eu achei maravilhosa a fala dela mesmo.
tentem não ser tão guerreiras. Jesus Eu vou levar isso pra minha vida. Armadura, guerreira é armadura, também não quero armadura. E é o tempo inteiro. Quem é guerreira tem que lutar o tempo inteiro. Eu não quero lutar, não. E a gente já luta com os filhos, com casa. Aí você quer catar mais as lutas do seu marido. Aí você fica louca, você não aguenta. Ontem a gente falou sobre isso. Não quero também. Eu queria agradecer a vocês que estão sempre aí comigo, curtem, que interagem, que gostam, né, desse momento que a gente faz aqui. Como eu já disse, já me perguntaram, Carol, por que você entrevista essas mulheres? Para mim, isso aqui não é uma entrevista. Para mim, aqui é uma troca de vida, de testemunho. Eu estou tentando passar a mensagem para vocês de onde nós erramos, onde foi a nossa fraqueza. Então, tem pessoas aqui que estão dispostas a mostrar o caminho para vocês não sofrerem. É isso aí que é a minha missão de vida. Tá? Eu agradeço muito, Bruna, por você estar aqui. Papá. Agradeço a Deus, né? Eu estava num momento muito difícil. Não sei se eu já agradeci vocês, né? Hoje eu tenho condições de agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram. Por aquele momento maravilhoso, pela imersão de 3 dias, que foi maravilhosa. E eu estou aí esperando para a próxima. E que Deus abençoe a nossa amizade. Que isso aqui seja o início de algo grande que Deus vai fazer. Muito obrigada. Gente, fique com Deus. Até o próximo. Deus em Foco.